Filoteia, São Francisco de Sales. Capítulo 22. Necessidade de purificar a alma de todos os afetos ao pecado venial. À medida que o dia se vai clareando, nós vamos vendo melhor num espelho as nódoas do nosso rosto. De modo semelhante, à proporção que o Espírito Santo nos comunica maiores luzes interiores, nós vamos descobrindo mais distinta e evidentemente os pecados, as imperfeições, as inclinações que se podem opor de qualquer modo à devoção. E é muito de notar que essas luzes que esclarecem o nosso espírito acerca de nossas faltas excitam também no nosso coração um desejo ardente de corrigi-las. Deste modo, Filoteia, em tua alma, embora já purificada dos pecados mortais e das afeições que levam a cometê-los, encontrarás ainda um grande número de disposições más que a inclinam ao pecado venial. Não digo que descobrirás aí muitos pecados veniais, mas sim que a encontrarás cheias de afeições más, que são as fontes dos pecados veniais. Ora, isso são coisas bem diversas. Mentir, por exemplo, habitualmente e com gosto, é muito diferente do que mentir uma ou duas vezes por brincadeira. Não podemos preservar-nos completamente de todo o pecado venial, de tal sorte que nos conservemos por muito tempo nesta perfeita pureza da alma. O que, com a graça de Deus, podemos é destruir o afeto ao pecado venial, e para isso é que nos devemos esforçar. Estabelecidas estas pressuposições, digo que é necessário aspirar a este segundo grau de pureza da alma, que consiste em não fomentar voluntariamente em nós nenhuma afeição má ao pecado venial, qualquer que seja. Seria, pois, uma grande infidelidade e muito culpável indolência conservar em nós consciente e habitualmente uma disposição tão má como é a de desagradar a Deus. Com efeito, todo pecado venial, por menor que seja, desagrada a Deus, conquanto não lhe desagrade a ponto de lançar sobre quem o comete a sua maldição eterna. Se, pois, o pecado venial lhe desagrada, certamente a afeição habitual que se tem ao pecado venial vem a ser uma disposição habitual do nosso espírito e coração de desagradar a majestade divina. E seria possível que uma alma que se reconciliou com Deus queira não só lhe desagradar, mas até ter gosto nesse desagrado? Todos os afetos desregrados, Filoteia, são tão diretamente opostos à devoção como a afeição ao pecado mortal, o é a caridade. Elas enfraquecem o espírito, impedem as consolações divinas, abrem caminho às tentações e, mesmo que não tragam a morte à alma, causa-lhe, todavia, graves enfermidades. As moscas que caem mortas num bálsamo precioso, diz o sábio, deitam a perder toda a suavidade de seu odor e toda a sua intensidade. Quer ele dizer que as moscas que aí pousam só de leve e sugam apenas um pouco da superfície, não estragam todo o bálsamo, mas que aquelas que aí morrem o corrompem inteiramente. Do mesmo modo, os pecados veniais que se cometem de tempos em tempos pouco danificam a devoção. Ao contrário, destroem-na por completo se formam na alma um hábito vicioso. As aranhas não matam as abelhas, mas estragam-lhes o mel, e se acham uma colmeia, de tal modo a embaraçam com os fios de sua teia, que tornam impossível às abelhas a continuação do seu trabalho. Assim, os pecados veniais não matam a nossa alma, mas estorvam a devoção. E, a quem os comete com uma inclinação habitual, embaraçam a alma com uma espécie de hábito vicioso e de disposições más, que a impedem de agir com aquela caridade ardente
em que consiste a devoção verdadeira. Não é uma coisa grave, Filoteia, pregar uma mentirazinha, transgredir um pouco a ordem, quer por palavras, quer por ações, não resguardar os olhos quanto a vistas puramente naturais e curiosas, comprazer-se uma vez em vestidos de vaidade, visitar um dia uma sala de dança ou de jogos onde o coração será um tanto ferido, tudo isso, digo eu, não será uma coisa grave, nem de maior reparo, uma vez que se preste atenção a que o coração não se deixe dominar por certos pendores e apegos que podia tomar para estas coisas, à semelhança das abelhas que se esforçam por expulsar as aranhas que eles querem estragar o mel. Mas isso acontece muitas vezes e se, como de costume, o coração se inclina e apega a estas coisas, bem depressa há de se perder a suavidade da devoção e toda a devoção mesmo. Ainda uma vez torno a dizer, será ditado pelo bom senso que uma alma generosa tenha gosto em desagradar a Deus e se afeiçoe a querer sempre aquilo que sabe lhe ser tão desagradável?